Senhor Jesus ele fazia desde novo, né? E assim, o trabalho do cristão ele não se limita só na igreja. Às vezes a gente pensa que não, hoje eu tenho uma missão, eu tenho uma orientação para trabalhar em alguma área, mas o seu trabalho não se limita só aqui, né? Às vezes você pensa aquele irmãozinho que você não dá nada na igreja, que você não vê ele trabalhar ativamente, mas ele tem feito grandes coisas para o Senhor. É na ação social, né? Ela forma, porque às vezes a pregação do Evangelho ela vem pelo exemplo. Muitas pessoas são salvas pelo exemplo do outro, né? Às vezes você vê aquele irmãozinho e fala assim, não, mas ele não tem talento nenhum. Não tem aos seus olhos, porque você enxerga o que está por fora, mas você não enxerga o coração. Eu não acredito que aquela pessoa que nunca teve uma experiência, né, não tenha a oportunidade de trabalhar. Às vezes você fala assim, mas fulano, ele já está há tanto tempo no cargo, ele já está há tanto tempo nessa direção, por que eu vou tirar agora, se ele tem feito um trabalho tão bom? Mas existem pessoas na igreja que às vezes o Senhor quer capacitar, porque quem capacita é o Senhor, não é o homem. Então eu acredito que a oportunidade tem que ser dada a cada um, mediante as nossas limitações, né? Porque o Senhor ele tem precisado. A gente fala, Deus não precisa de você. Realmente, Deus não precisa da gente, irmão, mas Ele precisa da gente na obra. Não precisa da gente no sentido de depender de nós, né? Mas Ele precisa que nós trabalhemos, porque Jesus ele disse, a seara é grande. Muitas almas têm perecido, muitas almas têm morrido sem conhecimento, porque nós não temos feito absolutamente nada, né? Então, que a gente possa entender que o nosso ministério ele não se limita só apenas na igreja. O seu ministério começa dentro do seu lar. Se você é um obreiro na casa do Senhor e a sua vida no seu lar não anda bem, irmãos, misericórdia. Porque o Senhor ele fala lá em Atos da instituição dos diáconos que a primeira coisa do bispo, daquele que vai ser nomeado a algum cargo de importância, é que honre o seu lar, né? Então, se você não está honrando o seu lar, a sua família, verdadeiramente o seu trabalho também não vai ser útil para o Senhor, né? Então, assim, o nosso ministério na presença de Deus, ele começa dentro do nosso lar. Se você é um bom filho, se você é uma boa mãe, se você é um bom esposo, e nisso você vai vendo como Deus ele vai trabalhando na tua vida, né? Existem igrejas que, por exemplo, para receber membros, né, ela precisa fazer um histórico, uma ficha de levantamento da tua vida. Primeiro o pastor ele vai na tua casa, para conhecer como é que é você dentro de casa. Se você dentro da sua casa não dá um bom testemunho de cristão, ele não te recebe, né? Então, assim, dentro da nossa casa a gente tem que começar o nosso ministério de pregação. Se, no meu caso, como eu não tenho cristão, sou único, começar pelo exemplo, começar, né, pelo incentivo aos meus pais a estarem na casa do Senhor, né? E confesso que tem sido falho nessa área, mas assim, Deus ele tem me sustentado, né? Porque não tem sido fácil, mas enfim, o Senhor ele tem abençoado. Então, a gente percebe que a gente precisa se lançar na obra de Deus, a gente precisa realmente aceitar de bom grado aquilo que o Senhor fez, porque às vezes você aceita, não, vou ficar tudo bem, mas você não está ali totalmente com o teu coração, você não está ali totalmente com a tua alma, você não está se entregando na obra de Deus, como Ele assim quer da nossa parte, né? Eu separei aqui uma vida, se a gente for lá no capítulo 10, versículo 16, a gente vai ver assim, o Senhor quando Ele nos chama, que nem o profeta Maomé diz, para as delícias do paraíso, não, Ele nos chama mesmo, para sofrer pelo ministério do Senhor Jesus. Então, dizer que você vai aceitar o Senhor Jesus para viver uma vida de bem-aventurança, digamos assim, não é bem por aí, né? Porque existem riscos, e esses riscos precisam ser corridos. E a gente corre esse risco servindo ao Senhor. Então, lá em Mateus 10, versículo 16, diz assim: eis que vos envio como ovelhas em meio de lobos. Portanto, seja prudente como as serpentes e simples como as pombas. Então, a gente vê que até dentro da igreja a gente tem que ser prudente, né, com relação à obra, porque Satanás ele também envia pessoas para atrapalhar o nosso ministério, né, como cantou a irmã Sansão da Macudato com Dalila, né? O diabo ele envia Dalilas para acabar com o ministério do povo de Deus. E a gente tem que estar atento a isso, né? Eu separei aqui também assim, 3 aspectos que garantem o sucesso na vida ministerial do servo de Deus chamados para a sua grande seara. Então a gente entende que, primeiramente, para você assumir um cargo, seja ele de liderança, ou seja, um cargo mais simples da igreja, você precisa ser chamado.
Se você não foi chamado pelo Senhor, se você não ouviu a voz do Senhor como ouviu Samuel, não faça, entendeu? Sem uma orientação do Senhor. Tá? É necessário que você tenha que ser chamado. Então, o primeiro tópico está assim, disposição. Eu dividi disposição entre 3 partes, né? Que diz assim, disponibilidade do seu tempo. Muitos de nós não temos dizimado, digamos assim, dado a primícia do nosso tempo para o Senhor. Né? Eu nunca tenho tempo para ler a Bíblia, eu nunca tenho tempo para orar, eu nunca tenho tempo para nada. Então, se você não dizima o teu tempo para Deus, se você não tem um devocional, o que é um devocional? Toda aquela pessoa que é chamada no ministério, ela precisa ter todo dia um devocional com o Senhor. Né? Onde ali você vai ler a Bíblia, onde você vai orar, onde você vai falar com o teu Deus. O teu devocional pode ser dentro do ônibus, né? Pode ser na cozinha, fazendo comida, no banheiro. Não importa, o importante é que você tenha o seu momento para Deus. Você tem que dizimar o seu tempo para o Senhor. Então, se você não tem disponibilidade para fazer a obra de Deus, verdadeiramente você não serve para a obra do Senhor. Né? Se você não se coloca assim, o meu tempo é teu. Eu sei que eu preciso trabalhar, eu sei que eu preciso estudar, mas eu quero separar o meu tempo. Glória a Deus. É necessário.